Nesse sábado, em Brasil Metaverso, temos a grande honra de receber o Ian Borges. Ele é CEO e cofundador da Meta Cosmos, além de ter criado o podcast Mooncast, que é um podcast na Lua. Incrível. Ele também escreveu um livro chamado Como Demitir Meu Chefe. Ian, é um grande prazer conversar com você. Conta um pouquinho pra gente, né? Como é que foi criada a Metacosmos? Qual é o trabalho que ela desenvolve? Muito bom, Isa. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Então, a Metacosmos, eu gosto muito de explicar que é uma empresa que envolve duas grandes frentes, né? Uma primeira voltada para como se fosse uma agência, né, consultoria para ajudar marcas a transitarem da Web 2 para a Web 3, esse novo estágio da internet. Então, a gente ajuda desde um nível mais estratégico, conversando com os tomadores de decisão, com a galera do C-Level, até as equipes mais operacionais, para executarem esses projetos de uma maneira muito customizada, quase concierge, né? Um projeto que é construído a quatro mãos para ajudar nesse reposicionamento de modelos de negócio, de ativações mais relevantes, né, dentro desse ecossistema que está sendo criado agora, onde está todo mundo se perguntando como construir, como criar ativações que comunicam de forma mais imersiva com o seu próprio público. Então, a gente ajuda essas marcas a construírem projetos nessa frente, mas também temos um braço de desenvolvimento de tecnologias, que é o nosso lab de inovação, né, só focado em tecnologias para Web3. A gente hoje trabalha muito na indústria da moda, com o The Meta Wardrobe, que é uma espécie de plugin para site de e-commerce fashion, onde a gente proporciona para os usuários experimentarem suas roupas digitais no próprio corpo através da realidade aumentada, né, com AR, ou também criar um próprio avatar, customizar exatamente como o próprio usuário para experimentar as roupas 3D. Então tem toda essa experiência mais playful que a gente está falando, né, mais divertida, onde o usuário, ao longo da experiência do e-commerce, consegue visualizar esses gêmeos digitais, essas roupas digitais que a gente chama de meta-roupas nos próprios corpos, e a partir daí ela consegue não só comprar esse item digital, né, que é o item físico que é entregue em casa, mas o item digital que é transformado num NFT e vai desbloquear uma série de benefícios e utilidades conectados a descontos futuros, participação de eventos exclusivos e uma série de outras iniciativas que a gente vai desenvolver com a marca. E isso vai gerar, nas nossas hipóteses, um tráfego orgânico muito grande para o site de e-commerce, né? Porque as pessoas vão querer criar os seus próprios avatares, vão querer compartilhar isso com amigos, familiares, para receber endosso em relação à compra. Mas também a gente acredita que as pessoas vão testar mais itens pelo mecanismo de looks, né? Que você vai poder montar o seu próprio look. As marcas também vão ter oportunidade de criar narrativas junto com a sua comunidade para gerar ainda mais benefícios, né, para quem comprar essas roupas. Então, é uma parte que envolve tecnologia, né, e exploração. A gente está doido aí para colocar ainda mais no mercado essa inovação. Muito bacana, porque também é uma forma lúdica, né? E bem interativa de aproximar, né, o consumidor da marca, né, Ian? Perfeito, exato. Agora, conta pra gente um pouquinho, né? Como é que surgiu a ideia de você criar um podcast na Lua? Então, dentro do braço da agência, né, a gente tem frentes voltadas para educação, frentes Uhum. voltadas para conteúdo, para comunicação, para criação de comunidade, gestão de comunidade. Então, dentro dessas diferentes frentes, a de conteúdo e as outras frentes, a gente sempre gosta de trabalhar em parceria com especialistas em cada uma dessas frentes para criar um ecossistema colaborativo. E na parte de educação e conteúdo, a gente é parceiro da Hayawad, né, que é uma creator, né, uma criadora de conteúdo, uma das maiores referências hoje na Sim. Web3. E a gente pensou juntos, né, como que a gente pode criar uma experiência única, diferente, né, no metaverso e educar as pessoas sobre essa nova era da internet que ainda existem muitos termos específicos que a grande maioria da população não entende, não consegue Sim. acompanhar. Então, um dos nossos papéis é democratizar o Web3 para o Brasil, né, de uma maneira mais lúdica, mais imersiva. Então, a gente, dentro dessa dinâmica, né, e também
tentando mostrar para as marcas e para as empresas como que já é possível, de maneira imediata, criar esse tipo de experiência, né, quando você trabalha com uma visão estratégica, quando você trabalha com um porquê muito forte, né? Então a gente resolveu fazer, né, walk the talk, realmente fazer o que a gente prega e criamos essa dinâmica, nessa narrativa no metaverso, onde a gente criou um cenário na Lua. Então, o Sim, nosso muito estúdio de divertido, é gravação. incrível. Vocês vão acompanhar hoje no Brasil Metaverso. Também vai ao ar, né? O Mooncast é super divertido, além de ser muito educativo, né? E para todas as idades, é muito legal. Exato. E a primeira temporada foi bem focada nos fundamentos da Web3. E lá a gente tem uma série de experiências onde os avatares, os convidados, a audiência é toda avatarizada, né? E cada um pode desenhar a sua própria personalidade, interagir ali. A gente depois tem um after party, né? Um pós-gravação para networking na Penthouse, No no metaverso, assim, metaverso ali, né? que é um espaço da própria Rai, que ela Que tem a casa dela, bacana. né? A mansão dela de frente para a praia. Então, tem uma série de dinâmicas super diferentes que a gente resolveu, né, proporcionar nessa experiência para que não só seja mais imersivo, mas acima de tudo seja lúdico, porque a questão do lúdico no aprendizado facilita muito, né? Quando você traz dinâmicas mais divertidas, mais gamificadas, quando você traz mais o ato de brincar durante o aprendizado, você consegue consolidar alguns ensinamentos de uma maneira muito mais profunda, Muito né? mais E sem profunda. ser dolorosa, sem Sim. trazer aquela questão de você precisa sentar em cadeiras mais baixas que o professor e ouvir, né, Ian, nós a sofremos sabedoria. muito isso, né? Porque na nossa época não existia essa forma lúdica de aprender, essa interação, né? Nós ficávamos muito limitados e era realmente mais difícil de aprender e nós nos limitávamos a decorar as coisas, né? E Exatamente. hoje a gente pode ter uma interação com o conhecimento e aprender e absorver muito mais, né, Ian? Total. Então, esse podcast ele é bem interessante nesse sentido também, educacional mesmo, né? Perfeito. A educação é o core, né, do objetivo porque está dentro desse nosso pilar de educação da Metacosmos. E a gente pensa constantemente, não só em quais pessoas convidar para que elas possam trazer não só o conhecimento teórico com fundamentos, mas, acima de tudo, conhecimento prático, porque nesse momento, né, tudo está sendo construído. Então, é muito importante Exato. você trazer os construtores dessa nova realidade, né? Essa Que, transição, né? exatamente, eu brinco que a Metacosmos, hoje a gente posiciona muito a nossa empresa como uma grande empresa 2.5, que é justamente para facilitar essa transição, porque a gente dialoga da forma como as marcas e o ecossistema da Web2, que ainda é o grande ecossistema Sim, predominante, né, sim, sim. hoje em termos de internet, de comunicação, de negócio. Então a gente dialoga de forma que essas grandes empresas, essas grandes mentes consigam entender e visualizar os próximos passos, se elas conseguirem, nesse momento agora, onde está tudo sendo construído, investir e construir junto. E é esse o nosso grande papel, né? De facilitar Uma esse nova onboarding. imagem, né? E falando nisso, né, nessa individualização, né, porque hoje a comunicação ela mudou. Você vê essa descentralização onde cada pessoa ela já é um formador de opinião, de conteúdo, né? Na web existe essa democratização onde todos participam. E como você vê isso, já que você é autor de um livro, né? Ian, como foi que você demitiu o seu chefe? Muito bom. Então, esse foi um outro grande sonho na minha vida, né? Escrever, publicar um livro, porque muitas pessoas começam a escrever, mas a publicação é quando você É, realmente fala fim, né? enfim, Isso realização mesmo, foi uma né? realização muito linda, porque esse ano eu tive diversas realizações muito profundas. Vários filhos meus nasceram, né? Sim, inclusive seu filhote, né? Que é a Exato, coisa mais fofa exato. do mundo. Meus parabéns. Obrigado, obrigado. Ravi chegou, o livro nasceu ali em janeiro, Ravi chegou em março. E foi, sem dúvida, a Metacosmos Um cresceu nesse grande ano. ano, São né? vários filhos aí com muito orgulho, mas sem dúvida, o Ravi, minha maior conquista, né? Ó, amo meu filho. Mas o livro é um projeto de 4 anos, né? Que basicamente eu
eu naveguei durante 3 grandes ciclos da minha carreira, sempre identificando aqueles momentos de crise e de questionamento muito forte, que eram os momentos de transição. Então, até é engraçado que o paralelo que a gente vê hoje com a transição da Web 2 para a Web 3, que envolve muito medo, envolve muita Sim. incerteza, envolve muita insegurança, E porque até desacreditar, né? Não vou ficar aqui, não vou adiante. Né? As muito pessoas se paralisam, ceticismo. né? Então, é normal, porque diante de toda revolução ou diante de toda mudança estrutural, porque quando a gente olha para tudo que a blockchain, né, e os grandes Sim, pilares da Web3 estão trazendo de revolução no ambiente comportamental da sociedade, no ambiente econômico, financeiro, com as finanças descentralizadas, com toda essa, essa quebra de agentes sólidos na sim, indústria, que são os disruptivo, né? intermediários, os bancos, né? Toda, quando você mexe nisso, A estrutura, você vamos mexe na abalando a estrutura, estrutura. E aí a gente percebe um certo negacionismo, né? Uma óbvio. vontade de falar: não, não, isso não vai acontecer. Não, isso é até tentando desclassificar a disruptura, que já é uma realidade, né? Óbvio, Schopenhauer já falava dos 3 estágios da verdade, né? Sim, Primeira vez é ridicularizada, depois, né, até o sim. ponto que ela se torna Todo mundo óbvia. se torna óbvio, já está inserido naquele contexto, Exato, né? que é a curva de inovação, de adoção de inovação. Sim, Sempre tem os inovadores, 2%, 2,5%, os early adopters, que são os, né, a galera iniciante ali, né, que sim, segue que mais uns 6%. E aí depois você começa a vir até os retardatários, que foram aqueles que que vieram lá tentaram. atrás só quando Uhum. já é uma Já realidade. é uma Então, realidade, ó. a gente tem isso em ciclos, né? Eh, e não vai ser diferente, não está sendo É, não agora está sendo diferente, porque diferente. daqui 20 anos a gente vai olhar para 2023, 2022 e vai ver, pô, naquela época onde tudo estava sendo construído, se eu tivesse iniciado o negócio, se eu tivesse mudado a estratégia da minha empresa, se eu tivesse mudado a minha estratégia de carreira, de Pessoal, né? começar a trabalhar dentro desse universo. Se eu sou um editor de vídeo, por que não focar em edição de vídeo 3D? Se eu Sim. sou um empresário, por que não começar a entender como que o meu negócio vai ser adaptado, Nessa o que que eu nova posso realidade, né? fazer de piloto nessa estrutura agora para aprender junto com a criação do ecossistema. Se eu sou uma multinacional, como é que eu posso rever talvez a estrutura do meu modelo de negócio, né? Se eu sou uma líder mundial de beleza e eu vendo cosméticos no mundo inteiro, como é que eu consigo duplicar esses meus SKUs e simplesmente de um dia para o outro aumentar o poder de venda, né, de volume vezes 2, porque agora tudo é digital, muito mais escalável, e Claro. aí eu conto uma história de utilidade com a venda desses NFTs, onde cada vez que eles forem revendidos eternamente nos mercados secundários, eu, empresa criadora, ganho royalties, né? Então, existem novos modelos de negócio sendo configurados agora que toda a sociedade deveria se perguntar como isso me afeta hoje e o que eu devo fazer agora para me preparar para a grande onda que vai ser construída nos próximos 10, 15 anos, né? Então isso já está acontecendo e a gente Sim. vai ter a Web 4, a Web 5 e vai Sim, vamos continuar. sempre, eterna evolução, né? Exato. E o livro fala muito dessa preparação, da identificação desses momentos onde você está diante de uma mudança Sim. importante na vida, que, segundo a antroposofia, a cada 7 anos a gente tem esse momento de crise. Então, por isso a crise dos 30, né? Que é ali em torno dos 28. Crise dos 35, 42, 49. Não é por acaso que existem, né, Nada é por esses acaso. termos. Sim. E aí eu tive a minha grande crise aos 28, quando era diretor de uma líder mundial de cosméticos. Aham. Eu tinha tudo que a sociedade me dizia que era sucesso e vi que não era isso. Existia mais na sua essência, né? E eu queria buscar coisas a mais e comecei minha carreira de empreendedor. Então eu começo falando dos pés na areia, que era a Aham. época onde eu fui jogador de vôlei de praia profissional, fui Verdade, você campeão foi campeão, né, mundial. Ian? Exato, jogava Campeão de vôlei. com o Pedro Solberg, então foi uma época muito bonita da minha vida. Depois, como executivo, né, de Sim. multinacional Muito bem durante 10 sucedido anos. também, viajou o mundo todo, né? Pelo que a Foi gente nessa época conversou. que eu trabalhei no Brasil, na França, nos Estados Unidos, então foi muito legal, muito aprendizado também.
E a outra, essa é os pés calçados, né? Depois tem os pés descalços, que é a época empreendendo, onde eu virei nômade digital, viajei por 63 países, né? Desenvolvi negócios dentro da área de educação, consultoria, abri empresa. Essa empresa ela expandiu internacionalmente, foi para 15 países, então eu morava 3 meses em cada país desenvolvendo um negócio. Então, foram esses aprendizados que eu fui tendo através da minha história que eu vou contando no livro, né, de forma muito pessoal, porque foi o único local onde eu comecei a contar coisas que eu Da não sua trajetória, contava, né? né, publicamente, a relação com meu pai, a relação com meu irmão, né, que eu acabei perdendo eles nesses últimos anos. Então, foi um relato muito visceral, né, de todos os medos e tudo que eu estava vivenciando naqueles momentos, me ajudando a tomar decisões de carreira, né? E quando eu falo no livro demitir o meu chefe, não é só o chefe hierárquico que a gente deve demitir na vida. A gente tem uma série de outros chefes invisíveis que Os eu brinco cobram, né? que são os 6 P's que aprisionam muito a nossa vida, que são os pais, professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Então, cada Perfeito, um, Ian. né, com uma instituição educacional importante Sim. na nossa vida, né? Sem julgar individualmente Sim. ninguém, só Claro, falando de claro, são as nossas instituições, né? estruturas, né? E isso vai criando uma série de prisões mentais, emocionais, crenças, né? Sim. Inconscientes, desde os 7 anos de idade até que a gente vai replicando no piloto automático. Então, o livro faz esse convite para você quebrar um pouco, né, esse pensamento automático, começar a questionar melhor Se libertar um essas... pouco, né? É um livro sobre liberdade, justamente. E aí, né, no final, eu conto esses meus ciclos e no final eu dou uma espécie de... algumas ferramentas de reinvenção, né, para Sim. você começar a desenvolver, né, e escrever e As suas rascunhar. habilidades, né? E ali é um momento muito voltado para autoconhecimento, Sim. né, mas com ferramentas de desenvolvimento organizacional, de design thinking, que eu fui adaptando para o desenvolvimento individual de uma pessoa. Isso é muito bacana. E o legal é que eu comecei a fazer analogias com áreas da empresa. Então, eu faço analogias de marketing, de vendas, de recursos humanos, área de propósito. Então, tudo isso eu vou adaptando para as áreas da própria vida, Sim, né? onde é que você vai se encaixar nesse mundo, né? Tantas vezes, como você está falando, nós somos bem-sucedidos, mas não estamos felizes. Porque a nossa essência não construiu aquilo que a gente tem de melhor. Né? Porque todos nós somos muito maravilhosos e especiais em algo, né? Que é para o que a gente veio realizar, né? E muitas vezes a gente precisa muito desse mergulho, né? Para encontrar como você encontrou e escreveu esse livro. Exato. Incrível, Perfeito. é muito bacana, Ian, muito interessante. E hoje no Brasil Metaverso vocês vão acompanhar o podcast na Lua, o Mooncast, muito divertido. Muito obrigada, Ian, foi um grande prazer conversar com você. E o Brasil Metaverso fica por aqui. Até a semana que vem. Fala, cosmonautas! Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro programa de TV na Lua apresentado por avatares. Aqui, nós vamos revelar tudo o que está rolando na nova era da internet, conhecida como Web3, e navegando por temas como metaverso, blockchain e NFTs. Eu sou a Raya Wadi, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador. Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da MetaCosmos, uma agência e lab de tecnologias especializada em ajudar marcas a transitarem da Web 2 para a Web 3 e alavancarem seus negócios de forma relevante nessa nova era da internet. E o nosso objetivo com esse programa é democratizar o conhecimento sobre o Web 3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócios para os profissionais de marketing, grandes marcas e agências de publicidade. Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas Web 3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a evolução das webs.
Nós vamos explicar os fundamentos para colocar todo mundo na mesma página e abordar as principais diferenças entre a Web 1 dos anos 90, Web 2 do início dos anos 2000 e a Web 3 agora a partir de 2020. Também vamos falar sobre o que está mudando em relação ao comportamento dos usuários na internet, quais são os desafios, armadilhas, oportunidades de negócios e muito mais. Então, sem mais delongas, let's fly! Web 1, Web 2, Web 3. Me explica quais são as principais diferenças. A Web 1 era aquela internet lá nos seus primórdios, que era uma internet bem estática, onde você não interagia com o conteúdo. Você entrava ali em um portal de notícias, por exemplo, consumia aquele conteúdo e depois você saía. Já a Web 2 foi a evolução ali da Web 1, onde a gente começou também a interagir com o conteúdo que estava ali. E as pessoas também começaram a criar os seus próprios conteúdos. A era das redes sociais, né? A gente tem aí várias redes sociais hoje, onde todo mundo pode ser um criador de conteúdo e interagir com aquele conteúdo que está sendo postado. Já a Web3 é uma evolução que ainda está sendo construída. Eu acho super importante a gente deixar isso muito claro, que a Web3 ainda está evoluindo, a gente ainda está chegando lá. Mas é uma internet onde, além de consumir o conteúdo e interagir com ele, você também possui parte desse conteúdo. Tudo com a tecnologia da blockchain por trás. Na Web 1, por exemplo, a gente tinha ali os portais Netscape, Wikipedia, onde você entrava, lia e saía. Em Web 2, a gente já tem as redes sociais, Facebook, Instagram, onde você entra, consome, mas também interage. Na Web 3, a gente já tem aí algumas plataformas onde a pessoa pode até acabar recebendo alguma recompensa por estar interagindo ali com aquele conteúdo. A gente tem a rede social Diamond App, por exemplo, que é como se fosse um Twitter, onde a pessoa consegue não só curtir o comentário ou curtir alguma coisa, mas também pagar o criador por aquilo, dar algumas moedas, a moeda que eles usam lá internamente, mas tudo que você posta ali realmente é seu e você também consegue ganhar com aquilo. Hoje, a maioria das pessoas ali entre 25 e 45 conseguiu vivenciar muito bem a transição da Web 1 para a Web 2. Falando um pouquinho de data, eu acho que ajuda a tangibilizar para a galera. O Web 1, hoje, a galera considera ali entre 1990 a 2005. A Web 2 entre 2005 a 2020. Hoje, muita gente fala da 2.5, né, que é esse momento de transição para a Web 3, onde ainda tem um longo caminho aí para se tornar mais mainstream, mas já tem muita coisa, muitos volumes que vão mostrar que já não é uma coisa do futuro, já é super presente há alguns anos e algumas áreas já bem consolidadas, como a indústria de gaming, por exemplo. Mas a gente viu que ali nos anos 2005, 2010, com o surgimento das grandes plataformas sociais, Facebook, YouTube, dando voz, né, para os usuários, como você falou, né, essa questão de produção de conteúdo ser acelerada pelo surgimento dos blogs, pelo surgimento também do e-commerce ali, trazendo essa evolução, impacto na forma de vender das marcas. Isso tudo foi que muita gente acompanhou e viu sem mesmo perceber essa evolução da forma como a gente se comportava na internet. Então, Rai, você como criadora de conteúdo também, me fala quais são os principais impactos que você está vendo nessa transição que a gente está vivenciando hoje. Existem vários impactos em vários níveis diferentes, né? Eu acho que está vindo grande aí com a Web3 essa questão de creator economy, né? Claramente o exemplo aí do Casimiro fazendo live stream da Copa do Mundo. Quem imaginou um dia assistir a Copa fora da TV aberta, né? A gente tem também a questão dos NFTs, que permitem que os artistas recebam, não só pela primeira vez que eles vendem algo, mas a cada venda que acontece depois, eles acabam recebendo uma porcentagem ali por aquela arte que eles criaram. A gente vê os jogos Play to Earn aí, onde a galera consegue receber recompensas por estar gastando seu tempo ali, fazendo algumas atividades dentro do jogo. Então, eu realmente acho que é uma coisa que tá vindo para mudar muita coisa mesmo. E quando a gente fala de Web3, a gente fala sobre todas essas tecnologias, que tem ali no meio a blockchain. Nada disso seria possível sem ter a blockchain integrada, né? Então, me fala, na sua visão,
É o Web3 avançando aí 5 anos para frente. Eu acho que daqui a 5 anos, todo mundo vai ter um NFT, todo mundo vai saber fazer transações com criptomoedas e todo mundo vai estar utilizando a blockchain de uma forma sem saber nem o que é a tecnologia disso tudo. Falo muito isso, que a gente tem que saber que a tecnologia funciona pra gente, não como ela funciona. Eu gostaria muito de acreditar que daqui a 5 anos essa tecnologia vai ter evoluído de uma forma que a gente não vai precisar ter um onboarding tão difícil igual a gente tem hoje, mas que a tecnologia já vai estar super difundida aí de uma forma que a galera só vai usar. E vai achar fácil, e vai achar... Talvez nem vai pensar em quanto evoluiu a tecnologia. Tipo o Pix, né? Que todo mundo usa o Pix e ninguém pensa como é que funciona a tecnologia por trás do Pix. Mas parar pra pensar como é que era pagamento antes, né? A gente tinha que fazer, tipo, a época do TED, do DOC, era tudo tão mais difícil. Na minha visão, assim, em 5 anos, essa palavrinha interoperabilidade, que é nada mais do que essas pontes mais fluidas entre diversos metaversos, diversos ambientes, né? Hoje jogos, onde a gente consiga navegar entre esses diferentes mundos, levando todos os nossos assets, né? Todos os nossos NFTs, todas as nossas... os nossos ativos, daqui a pouco vai ter pontes muito mais fluidas, interoperáveis, né? Essas conexões, e aí vai ser lindo, porque a gente vai ter o nosso armário digital infinito, onde, bem na pegada lá do Matrix, né, que vem quando ele vai pegar as armas, né, a gente vai ter isso com os nossos ativos em NFT, nos garantindo propriedade, e a gente conseguindo navegar, se divertir, se relacionar, viver, aprender, viajar. A gente vai viver uma segunda vida ali, né? Que vai ser talvez até mais imersiva e presente, porque se a gente olha hoje universos de gamers, né? Que passam horas e horas jogando ali, se relacionando, interagindo e gerando valor para si, para outras pessoas. E aí vai ser lindo, porque novos modelos de negócio vão surgir, novas formas de se relacionar vão ficar ainda mais imersivas e bonitas, possibilitando conexões aí de pessoas pelo mundo que hoje talvez não tenham, né, a capacidade de estar próximo, famílias distantes e coisas assim, que a gente nem consegue antecipar, mas eu sei que eu sou um pouco otimista, romântico, eu acho que vai ser muito bonito isso tudo, mas a gente precisa fazer com uma base e questionamentos muito sólidos, eu acho que com um pé na filosofia, no pé nos relacionamentos humanos, nas relações, para que a gente não se perca nesse caminho. Então, acho que autoobservação, autoconhecimento vai ser importante para a gente delimitar bem os limites, né? E a gente não se perder dentro dessas dinâmicas todas. Mas eu sou bem otimista que esses metaversos, né, constituindo essa grande rede, vai trazer muito valor aí para muita gente. Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast explorando o universo da Web3. Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Metacosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o @RayalAd nas redes sociais para mais conteúdo sobre Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre Web3 de forma simplificada para sua empresa. E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, Cosmos com K, e conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado até a execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para já te orientarmos com os passos iniciais. Valeu, cosmonautas! E a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.